Bateu o desespero aí na família, olha, principalmente na Michelle Bolsonaro. A Michelle estava bem empoderada aí nos últimos meses, porque faz aí mais de 6 meses que não aparecia o nome dela em investigações. Apareceu muita coisa dela sobre cartões aí de cartões corporativos ali da presidência da República, pagos com dinheiro público, que a Michelle tinha ali um esquema de desviar dinheiro público desses cartões. Ok. Depois, não vazou mais nada. Só quando teve a delação do Tenente Coronel Cid, é que vazou ali que ele disse que a Michelle, além disso aí dos cartões, ela também era uma das maiores incentivadoras a golpe de Estado. Ela, o Eduardo Bolsonaro, e depois vazou também na imprensa, vazaram alguns outros nomes, né? Pazuello, Osmar Terra, que também é muito ligado a Michelle, etc. Ok. Eis que agora, nessa semana, o Cid fez o complemento da sua delação. E o advogado dele já soltou a bomba. O advogado do Tenente Coronel Cid disse o seguinte, olha, ele deu todos os detalhes sobre esquemas de cartões corporativos. Aí ele falou outras coisas, sobre golpe de Estado, falou que perguntaram muito sobre as joias também, tudo mais. E sobre cartão de vacinação ali, falso da filha do Bolsonaro e do Bolsonaro também, etc. Mas ele citou ali cartões corporativos. A gente sabe que esse esquema era da Michelle Bolsonaro e também do Jair. Era um esquema que tinha os dois ali nesse esquema. A gente sabe aí com provas a parte da Michelle, que também envolve outro assessor do Bolsonaro, que é o Marcelo Câmara, que foi preso no dia 8 de fevereiro e cujo advogado falou ao vivo na CNN que se a Polícia Federal oferecer, eles farão uma delação premiada. Ou seja, o que operava aí o esquema, os dois que operavam o esquema do cartão corporativo, a parte da Michelle, pelo menos, a do Bolsonaro a gente não sabe ainda muitos detalhes, um delatou e o outro já falou, ó, se pedir, eu tô aqui. Então, veja que a situação da Michelle está piorando drasticamente. Então a Michelle estava aí em pânico nessa semana e resolveu fazer o que ela faz de melhor quando está em pânico, que é o quê? Partir pro ataque. Ela partiu pro ataque baixo, como gosta de fazer ataques rasteiros. Então a Michelle passou ontem o dia inteiro atacando a Janja. A Janja foi o principal alvo da Michelle Bolsonaro. A Janja deu uma declaração na ONU, porque diferente do Nicolas Ferreira e de alguns bolsonaristas que discursaram na ONU faz algum tempo e não tinha nada a ver com a ONU, era uma sala alugada, a Janja, sim, ela foi discursar na ONU. E na ONU ela falou que o Brasil não viveu uma democracia normal, ou tempos normais de democracia, nos últimos 6 anos. Por quê? Porque nós tivemos um golpe de Estado em 2016, depois foram aí 2 anos de Temer e 6 de Bolsonaro. Então não é uma democracia normal, não. Lembremos, o Bolsonaro ganhou, sendo que o principal adversário dele, e que era líder nas pesquisas, foi retirado da eleição por um juiz que veio a ser ministro do Bolsonaro depois, que é o Sérgio Moro, e num crime, lembremos, foi comprovado que o Sérgio Moro ele perseguiu o Lula, ou seja, tiraram ali o líder nas pesquisas para o Bolsonaro poder se eleger. Você não pode chamar um país em que o líder nas pesquisas sai numa calúnia jurídica ali, num processo, num golpe jurídico, você não pode chamar de democracia plena. Não tem como. Democracia plena, estão todos os candidatos ali, você vota no melhor e o melhor ganha. O Brasil não era uma democracia plena, porque o Lula não apenas foi retirado. Tinham pesquisas que mostravam que se o Haddad conseguisse se ligar ao Lula, ele ganharia a eleição. Então o TSE, era o Fachin na época, lavajatista, amigo do Dallagnol e do Moro, o Fachin proibiu o Lula até de aparecer no santinho do Haddad. O Haddad não podia nem falar o nome do Lula em propaganda de rádio, de TV, usar foto, nada do Lula. Ou seja, para não associar, para não ter chance do Bolsonaro não ganhar. Depois o Fachin comeu o pão que o demônio amassou. E o demônio foi quem o Fachin ajudou a eleger, né? Que coisa, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, diante de tudo isso, o Bolsonaro, a Janja teve essa fala aí. Então a Michelle passou a atacar a Janja por conta dessa fala. Né? Aí depois ela apagou. Você vai ver aqui a rede dela, até fez as pazes com o Bolsonaro, postou ela com o Bolsonaro, quase que eu interajo aqui com essa desgraça aqui. Postou coisinha aqui, apagou completamente os stories que fez sobre a Janja. Completamente. Porém, ela colocou o gado dela para atacar a Janja nas redes sociais. Vamos lembrar que faz alguns meses a Michelle Bolsonaro soltou aí os cachorros para cima da Karina Santos, né, influenciadora, e para cima também de outras petistas. E aí, esses seguidores aí, nazifascistas da Michelle, passaram a atacar, fazer ameaças de morte a elas, as petistas, tudo mais. Então, quando a Michelle ataca a Janja, mesmo depois de 3, 4 horas,
ela apagando ali os stories, o que acontece é que o pessoal sai para o ataque da Janja. Então eles entendem o chamado apito de cachorro. Apito de cachorro é quando eles dão uma instrução e não precisa falar a instrução. Eles escutam, eles entendem. E os bolsonaristas do Gabinete do Ódio passaram a atacar a Janja. A Revista Oeste, que é aí um dos principais expoentes do Gabinete do Ódio, fez uma matéria aqui dizendo: Janja usa sapato de R$ 8.500 para discursar na ONU. Então, olha como o bolsonarismo faz na comunicação para se antever à esquerda. A Janja teve uma fala na ONU, a Janja publicou nas suas redes sociais, a fala repercutiu um pouco na esquerda. A chance de você não ter visto a fala dela é muito grande, mesmo os plantonistas sendo bem politizados. É grande a chance de que não tenha chegado até você a fala da Janja. E os bolsonaristas sabem, pô, vai que isso viraliza nos próximos dias. Vai que. Então, eles já minam. Ó, quando alguém despolitizado ficar sabendo da fala da Janja, vai falar, aquela foi com um sapato de R$ 8.500. A Janja, ela trabalhou em Itaipu por muitos e muitos anos. A Janja ganhava aí mais de R$ 20.000 por mês por muitos e muitos anos. Então a Janja tem dinheiro dela para comprar sapato aí de R$ 8.000, de R$ 10.000, até de 20, se ela quiser. O negócio é o seguinte, eu lembro da Michelle Bolsonaro com cartão corporativo lá em Israel, indo na loja da Prada com o maquiador lá, amigo dela, comprando sapato de 15 mil. Aí não era com o dinheiro da Michelle, que a Michelle não trabalhou na Itaipu Nacional, não trabalhou em outros lugares, cujo salário era tão alto quanto os salários da Janja, que é socióloga, aí tem graduada, pós-graduada, tem um currículo enorme. A Michelle não tem currículo nenhum. Então a Michelle não ganhou esse salário todo para ficar comprando aí coisas tão caras como as que compram a Michelle. Porém, para o bolsonarismo isso não importa. Para o bolsonarismo, eles fazem uma visão que a imprensa faz isso, ó, e Hollywood faz isso, desde antes de eu nascer, desde antes aí, talvez até de você que está assistindo nascer. Que é o quê? É falar que a esquerda tem que fazer voto de pobreza e a direita pode gastar. Porque se a pessoa é de direita e ela está gastando, é porque ela conquistou por meritocracia. Já a pessoa de esquerda deve estar mamando em alguma teta para ter algum dinheiro, né? Porque a pessoa de esquerda tem que ser tudo pobre, coitado. É assim que a direita faz. E eu vejo muita gente de esquerda que até gosta disso. Eu vejo algumas pessoas de esquerda que sentem assim orgulho em não gosto de dinheiro. Você fala, caramba, que coisa. Por isso que eles dominam, né? Eles têm o capital no capitalismo, então eles mandam. Quem tem o capital dá as ordens. Pois bem, e aí o que acontece? Eles usam isso no imaginário. Olha a Janja aí com esse sapato aí caríssimo e tudo mais. É o que fazem. Então já soltarem os cachorros para cima da Janja, até para que os bolsonaristas parem de pensar aí nas provas que virão contra a Michelle muito em breve. Estavam falando os repórteres, os analistas da Globo estavam falando o seguinte, que é uma coisa que eu concordo, que é o seguinte: os processos aí, as investigações contra o Bolsonaro estão para acabar. Até essa do dia 8 de janeiro. Quando essas investigações acabarem, o que vai acontecer é que quando vier o indiciamento do Bolsonaro, virá um turbilhão de provas. Vai ser muita prova que vai aparecer assim, pá, no mesmo dia, porque o indiciamento vem com um monte de prova. E aí, serão aí semanas de noticiário negativo para o Bolsonaro e para todo o bolsonarismo, em que não vai ter o que eles façam, porque vai aparecer coisa, e aí quando vem um turbilhão de provas muito grande de uma vez só, o que acontece? Acontece que é natural que os jornalistas demorem para ver todas aquelas provas e tudo mais. Então eles veem algumas e sai manchete. Aí no dia seguinte eles vão lendo lá as centenas de páginas, mais aqui, pá, sai manchete. Aí tem coisa que é escandalosa que passa despercebida nos primeiros dias, depois eles leem de novo vão lendo, mais e mais jornalistas, mais e mais pessoas vão lendo ali os documentos com as provas e sai mais coisa, e mais e mais e mais. E aí são semanas. Só que não tem só um inquérito contra o Bolsonaro, tem vários. E no caso, a Michelle, no caso das joias, ela foi exposta. No caso aí do cartão corporativo, ela também foi exposta. E tem tudo para que ela seja muito mais exposta aí quando esses inquéritos vierem à tona. E isso tá para acontecer nas próximas semanas. Então o que eles estão fazendo é amaciando aí o bolsonarismo para já fazer o seguinte, já vamos tirar o foco aqui da gente para jogar o foco em Janja, Lula, em qualquer outra coisa. O bolsonarismo faz isso muito bem com a ajuda da imprensa, muitas vezes. É só ver quando o Lula teve uma fala lá sobre Israel, a imprensa ficou criminalizando a fala do Lula junto com o bolsonarismo. Exatamente. A imprensa também quer que caia a popularidade do Lula, e a imprensa também quer que, quando saiam pesquisas, mostre que o Bolsonaro está ali quase empatado com o Lula, que a Michelle ou que o Tarcísio estão ali quase empatados com o Lula, porque a imprensa pode vir na jugular do governo Lula e falar, tá vendo, o que você está fazendo não adianta, a população não gosta de você, você precisa da gente. É por isso que a imprensa
A imprensa quer que a esquerda seja fraca nas redes sociais. Não pense que na Globo, se aparecer amanhã a esquerda, os deputados de esquerda aí com um alcance enorme, um alcance aí digno de Nicolas, não pense que na Globo ficará alguém feliz com isso. Porque aí o governo Lula fica completamente com condições de bater de frente não só com o bolsonarismo, mas também com a própria imprensa, que se junta com o bolsonarismo para essas coisas. É só ver, essa semana, o Lula acabou com a mamata dos dividendos da Petrobras. O Lula está sendo crucificado aí faz 7 dias. A imprensa e o bolsonarismo se juntaram para falar que a Petrobras perdeu 50 bilhões de valor de mercado por culpa do Lula. E aí voltaram naquilo que está no imaginário das pessoas, o imaginário recente, que é da Lava Jato, faz poucos anos, que olha, o Lula voltou e está acabando novamente com a Petrobras. Aí você fala, ó, que coisa! Sendo que a Petrobras, no governo Lula, já ganhou mais de 150 bilhões de valor de mercado. Ah, perdeu 50. Perdeu 50 bilhões de valor de mercado porque não vai pagar mais de 70 bilhões em dividendos, e sim vai ficar para a Petrobras reinvestir. O que a imprensa queria era a gasolina lá a R$10 para dar muito lucro para a Petrobras e depois mandar 99% do lucro para poucos acionistas. Você vê falas criminosas assim de alguns jornalistas da imprensa que vão de encontro com o que falam os bolsonaristas. Quer dizer, eles se unem. O Merval chegou a falar que os acionistas são mais importantes que a população. Você fala, quê? É uma loucura. Aliás, tem que ter uma investigação para ver quanto cada um desses jornalistas e diretores dos programas da Globo tem investido na Petrobras para ficar utilizando uma concessão pública para ficar tentando interferir na política da empresa, que quem decide é o governo eleito pelo povo, é uma estatal. O povo elegeu o governo decide o que fazer com a empresa. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra esses malditos aí, vamos vendo, ó, vamos passando vergonha lá, virando chacota, vão se desesperando, já já estarão todos presos.